Então, o que nós vamos fazer hoje, e será relativamente rápido, é a correção do exercício, do último exercício de federalismo fiscal, que eu postei no Moodle para vocês. Eu acredito que foi um exercício um pouco trabalhoso, no sentido de raciocínio, mas eu até disponibilizei o próprio arquivo Word para que vocês não tivessem tanto trabalho. Era praticamente digitando as alíquotas a partir ali da conclusão que você tinha naquelas informações. Então, eu vou fazer uma correção desses exercícios, evidentemente comentando ali o que for pertinente em relação a cada resposta. E aí nós encerramos esse período pré-férias, né? Eu não vou postar atividades no Moodle, porque seriam atividades que cairiam só no semestre que vem. Então, vai ser basicamente isso. Eu acredito que vai ser uma aula bastante rápida, acho que menos aí de meia hora nós concluímos e fazemos essa revisão desses exercícios. Tudo bem para vocês? Tranquilo, professor. Maravilha. Eu vou aqui abrir esse exercício. E aí vamos aproveitar que nós estamos em poucos aqui. Espera um pouquinho. Eu acho que o microfone de vocês, se vocês quiserem abrir, não tem problema. Pode abrir, porque aí vocês vão eventualmente comentando durante a aula aqui, tá bom? Tudo certo, professor. Maravilha. Como estamos só em 3 aqui, dá para fazer isso com tranquilidade, que não causa dificuldade aqui, tá bom? Então, bom, vocês repararam que esse exercício, né, ele foi um exercício, ele tinha um objetivo, né? O objetivo desse exercício era, digamos, arrematar tudo aquilo que nós vimos em termos de operações interestaduais envolvendo o ICMS, né? Repara que nós começamos falando o semestre das operações interestaduais mais simples, né? Aquelas operações que envolvem revenda, né? Ou seja, o vendedor no estado A vende para o estado B e esse comprador do estado B irá revender essa mercadoria, que é, digamos assim, a operação mais simples possível. E para esse tipo de operação, nós consideramos sempre duas possibilidades, as alíquotas de 7% ou 12%. Né? E aí nós avançamos para operações interestaduais que envolviam mercadorias importadas e também operações interestaduais que, sendo com mercadorias importadas ou não, seriam destinadas a um consumidor final. Vale dizer, o comprador nesse outro estado, ele não estaria adquirindo a mercadoria para revendê-la ou industrializar e aí vender o produto que ele industrializou, né? Ou seja, ele seria o consumidor final desse produto. Então, quando eu junto todas essas situações, né, eu tenho aí, digamos, quando eu junto todas as regras pertinentes a essas situações, né, eu consigo, digamos, ter um mapa de tudo que pode acontecer numa operação interestadual. Então, o objetivo desse exercício, e aí, reparem que eu trabalhei com todos os estados, né? O objetivo desse exercício era justamente provocar vocês a, enfim, raciocinarem, terem esse trabalhinho com relação a tudo que pode acontecer numa operação interestadual. E aí, para ficar claro, né? Compreender isso é fundamental para que a gente, antes de tudo, entenda como é o ICMS e, evidentemente, o ponto principal buscado na nossa disciplina, entender as fontes de conflito entre os entes federativos a partir dessa construção normativa que nós temos para o ICMS. Né? Então, quando nós falamos de guerra fiscal, nós falamos de uma disputa envolvendo entes federativos estaduais,
E é lógico, né? Essa guerra fiscal acontece dentro de um cenário. Esse cenário nos é dado por esse conjunto normativo que é desenhado pela Constituição Federal para o ICMS. Então, o que nós fizemos aqui foi isso, né? Quer dizer, te obrigar a pensar. E aí, vamos começar a resolver isso aqui. E aí eu chamo a atenção de vocês para o seguinte, né? Reparem só, né? Aponte relativamente às operações interestaduais abaixo as informações pertinentes às 3 últimas colunas, ou seja, qual a alíquota interestadual, qual o DIFAL, se houver, e, evidentemente, havendo o responsável pelo recolhimento do diferencial de alíquota. Seria o vendedor ou seria o destinatário da mercadoria? Como eu coloco nessa tabela situações que envolvem mercadorias importadas, reparem só, eu lá em cima apontei a informação padrão ou a situação padrão para qualquer item que apareça mercadoria importada, né? Eu falei o seguinte, olha, nos casos de mercadorias importadas, considere que não houve nenhuma industrialização no estado importador. Então, reparem só, gente. Se vocês puxarem pela memória, quando eu dei a aula sobre Guerra dos Portos, o que eu comentei com vocês foi o seguinte. A criação da alíquota de 4% pelo Senado Federal, né, nós até então víamos falando das alíquotas de 7% e 12%. E aí surgiu, né, a alíquota de 4%, e é uma alíquota que foi criada em anos mais recentes, justamente com o objetivo de atacar, de pôr fim à Guerra dos Portos. E o que a resolução do Senado, o que essa resolução do Senado ela estabeleceu? Ela estabeleceu o seguinte, olha, não importa de onde está indo para onde está indo. Não importa se está no estado rico indo para um estado pobre, se está no pobre indo para o rico, se está indo de um estado rico para um rico, se está indo do estado pobre para um estado pobre. Não importa. Se a mercadoria que estiver atravessando ali os limites territoriais de um estado, portanto, numa operação interestadual, for uma mercadoria de origem importada, a regra será a seguinte. Sendo mercadoria importada, a alíquota interestadual será de 4%, vírgula, a não ser que neste estado de onde ela está saindo, esta mercadoria importada tenha passado por um processo de industrialização, do qual o resultado da industrialização seja 60% de conteúdo nacional e 40% de conteúdo importado. Por que essa regra? Porque quando o Senado Federal estabeleceu Quando o Senado Federal estabeleceu essa alíquota de 4%, ele tinha um objetivo. O objetivo dele era tirar do Estado que estava fazendo guerra fiscal, guerra dos portos, por assim dizer, o poder de barganha, na medida em que, sendo a alíquota interestadual uma alíquota bem baixinha, 4%, praticamente não sobraria, digamos, margem para esse Estado conceder desconto de ICMS. Né? Lembra quando nós vimos aquele caso do Distrito Federal, do crédito presumido? Por que um Estado dá crédito presumido? Porque ele abre mão de receita. Né? Ele abre mão de receber o valor total do ICMS, que lhe é assegurado pela Constituição, concedendo um crédito presumido. Mas é evidente, ele não pode dar um crédito presumido que corresponda a 100% do valor que ele iria arrecadar. Ele tem que dar um desconto em razão do qual ainda sobra um pedacinho para receber. Só que se a alíquota é 4%,
O que tem de margem para ele dar de desconto, provavelmente não valerá a pena por empresário do ponto de vista logístico, porque ele teria ali que fazer uma movimentação para poder entrar com a mercadoria importada naquele estado, e talvez isso não valha a pena. Então, o objetivo dessa resolução do Senado Federal que estabeleceu a alíquota de 4% foi dificultar a vida daquele estado que está ali querendo fazer guerra fiscal. Tanto foi essa a intenção que os senadores chegaram à seguinte conclusão. Muitas vezes a empresa vai para aquele estado para realmente produzir lá, né? Ele importa a mercadoria para produzir naquele estado. Então, se isso de fato está acontecendo, ou seja, se aquele estado não está ali só para ser um bate-volta e pegar aquela alíquota mais benéfica, ok, não há nenhum problema desse estado receber o imposto, entre aspas, cheio, né? E aí, a conclusão do Senado foi o seguinte, olha, sendo operação interestadual com mercadoria importada, a regra geral é de que a alíquota é 4%. E somente não será 4% se essa mercadoria importada, dentro deste estado, de onde ele está saindo agora numa operação de venda, passou por um processo de industrialização. Mais que isso, porque aí você, né, poderia imaginar a seguinte situação. O estado... a empresa vai ali no estado, pega a mercadoria importada, aperta uma porca e fala, industrializei. Só que, veja, apertar uma porca é um processo de industrialização, de montagem, né? Às vezes você pega duas peças, põe um parafuso e você fez uma montagem. Isso é um processo de industrialização. Só que este processo, no valor global daquele produto importado, não representa muita coisa, né? A conclusão, esse tipo de conclusão se chega geralmente por laudo pericial, que vai analisar o produto todo, entender quanto custa cada parte deste produto, e aí, a partir disso, ele fala, bom, quais partes aqui são importadas? São essas. Quanto essas partes representam no produto final? 10%, 20%, 30%, 40%, 50%? Então, a regra do Senado é, se o produto importado foi industrializado e o conteúdo final é 60% nacional, perfeito, segue o jogo, nada de 4%, volta para aquela regra de 7% ou 12%. Mas, se importou e não industrializou, ou ainda que tenha industrializado, o conteúdo importado seja maior que 40%, então, não vale, volta a valer aí o critério de 4%. Tá? Então, voltando aqui para o nosso exercício, repara, né? Eu coloquei o seguinte, olha, nos casos de mercadorias importadas, considere que não houve industrialização no estado importador. Resumindo, gente, cai na regra da resolução que é 4%. Se não houve se a empresa que está no estado X importou, e aí ela vendeu para uma outra empresa que está em outro estado, e sem industrialização nenhuma, qual que é a alíquota interestadual? 4%. Não cai na exceção que afasta os 4% por ter havido industrialização. Então, de cara eu já sei que toda vez que eu menciono no exercício que a mercadoria é importada, como lá no enunciado eu digo, sempre que for importado, eu considero que não houve industrialização, a interestadual será de 4%. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou... sempre que for importada aqui, eu vou resolver de uma forma bem rápida. Ó. Eu vou colocar 4%, porque lá em cima eu disse que em nenhum caso houve industrialização. Então está aqui 4%. Se em algum desses casos tivesse ocorrido industrialização, a pergunta é, o produto industrializado ele é 60% nacional? Se a resposta for sim, 7 ou 12. Afasto os 4. Mas não é o caso. Sempre houve aqui operações envolvendo essas mercadorias sem industrialização. Bom, então tá aí. 4% toda vez que aparece importado aqui, né? Tá aqui o que eu...
Essa é a primeira conclusão que a gente chega. E aí, só que aí tem uma segunda conclusão. E se esta operação, olha só a operação aqui, origem, né? O F, unidade federativa de origem, unidade federativa de destino. A questão é, e se essa operação foi para consumidor final? Se foi para consumidor final, tem default. O default é o quê? É a diferença entre a interna do destino e a interestadual. Então, vamos analisar aqui. Vamos pegar o primeiro caso aqui. Aqui, saiu de Alagoas para Sergipe, com mercadoria importada, sem industrialização, 4%. Só que, ó, para consumo. Então, tem default? Tem. Vamos ver aqui. Eu tenho interna do destino, 18. Ok? A interna do destino, que é Sergipe, é 18. Então, 18 menos 4, quanto será o default? 14. Quem é que paga? Vamos ver a pergunta, a informação que eu dou aqui. O destinatário é contribuinte do ICMS? Resposta, sim. Lembra da regrinha? Se o destinatário não é contribuinte, quem paga é o remetente. Mas quando o destinatário é contribuinte, ele mesmo que paga. Então, se ele é o contribuinte, quem é que vai pagar? D de destinatário. Ok? Vamos pegar outro caso aqui. 4, revenda. Não tem default. Não tem default. Outro aqui. Consumo. Ótimo. Qual que é a alíquota do destinatário? 18. 18 menos 4, 14. De novo aqui, ó. Destinatário contribuinte. Sim, então é ele que paga. Vamos descer mais aqui. Revenda. Tem default? Não. É só quando é consumo. Consumo. Qual que é a interna do destinatário? 18. 4 menos 18? 14. É contribuinte? Não. Se não é contribuinte, quem é que paga o default? O vendedor, não o destinatário. Por quê? Porque o destinatário não é contribuinte, né? Repara que eu dou essa informação aqui, ó. Destinatário contribuinte? Resposta para esse caso, não. Portanto, é o vendedor que paga. Vamos para esse outro caso aqui. Revenda, tem default? Não. Não tem default. Tem mais algum caso aqui embaixo? Tem um. Consumo, tem default? Tem. Qual que é a interna do destinatário? 18. 18 menos 4, 14. Destinatário é contribuinte? Não. Quem é que paga? O vendedor. V de vendedor. Pronto. Resolvi todos os casos de mercadorias importadas aqui. Ok? Agora vamos pegar um outro caso aqui. Vamos pegar todos os casos agora que são operações que não envolvem mercadoria importada. Portanto, são os casos que aparecem aqui, ó, nacional. Origem da mercadoria, nacional. Né? Aí, gente, tem a questão de saber se tem um default ou não, ok? Se tem um default ou não. Só vai ter default quando for consumo. Mas, independentemente de ser para consumo ou para revenda, aí não tem segredo. É aquelas duas opções de alíquotas interestaduais de 7% ou 12%, ok? Então, vamos primeiro resolver essa coluna aqui, ó, a interestadual aplicável. Por quê? Porque pouco importa se será para revenda ou para consumo, a interestadual aplicável está sujeita àquela regrinha de 7 ou 12 de estado rico para estado pobre, ou em outras situações gerais diferentes dessa. Então, vamos pegar aqui a partir da primeira. Olha só. Do Acre para Tocantins, pobre para pobre. Qual que é a interestadual? Regra geral, 12. Amazonas para São Paulo, pobre para rico. Regra geral, 12. Amapá para Santa Catarina, pobre para rico, 12.
Bahia para Roraima, pobre para pobre, 12. Ceará para Roraima, pobre para pobre, 12. Distrito Federal para o Rio de Janeiro, de novo, pobre para pobre, 12. Goiás para Rio Grande do Norte, pobre para pobre, 12. Mato Grosso, Pernambuco, 12. Estado pobre, estado pobre. Minas Gerais, Paraíba. Agora sim temos uma mudança aqui, finalmente. Minas Gerais, estado da região sudeste, lembra? Sul e sudeste para norte, nordeste, centro-oeste, Espírito Santo. Qual é a alíquota? 7. Por quê? Quanto menor a alíquota na origem, mais ICMS no destino, lembra? E vice-versa. Quanto maior aqui, menos lá. Como Minas Gerais está na região sudeste, eu considero um estado rico. Para Paraíba, que está no nordeste, estado pobre. Rico para pobre é o único caso em que a alíquota será 7%. Ok? Vamos seguir aqui. Paraná, Mato Grosso do Sul. De novo, Paraná, região sudeste, região rica. Mato Grosso do Sul, centro-oeste, pobre. 7%. Pernambuco, Mato Grosso, pobre, pobre, regra geral, 12%. Piauí, Maranhão, 2 no Nordeste, pobre, pobre, 12%. Rio Grande do Norte e Goiás, de Nordeste para o Centro-Oeste. Regra geral, 12%, 2 pobres. Rio Grande do Sul e Espírito Santo, Rio Grande do Sul, região Sudeste, região rica. Perdão, região Sul, perdão. Rio Grande do Sul, região Sul, região rica. Para Espírito Santo. Lembra? Quando sai do Sul e Sudeste para Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e Espírito Santo, eu adoto 7%, porque a mercadoria está indo de rico para pobre. Portanto, o rico que de onde está saindo recebe os 7%, pobre vai receber mais imposto, porque quanto menor na origem, maior a alíquota que sobra no destino. Vamos pegar aqui, ó, Rio de Janeiro, Distrito Federal, rico para pobre, 7%. Roraima, Ceará, pobre, pobre, regra geral, 12%. Perdão, em cima foi Rondônia, Ceará, 12%. Agora sim, Roraima, Bahia, de novo, pobre, região norte, para nordeste, pobre, pobre, 12%. Santa Catarina, Amapá, sul, norte, rico, pobre, 7%. Sergipe, Alagoas, Sergipe, nordeste, Alagoas, nordeste, pobre, pobre, 12%. Tocantins e Acre, 2 estados da região norte, 2 estados pobres, regra geral, 12%. Completamos aqui, ó. Agora sim nós vamos resolver a questão do default. E eu resolvo a situação do default de uma forma bastante simples. Sempre haverá default nas operações interestaduais destinadas a consumo próprio, ou seja, o comprador está comprando aquela mercadoria para ele consumir, não para ele revender. Então, o que eu vou primeiro fazer aqui? Eu vou já eliminar os casos de revenda. O primeiro, revenda, 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 revenda. Ou seja, todos esses casos que eu mostrei aqui, né, são casos em que eu não tenho default. Ficou mais simples assim, né? Vamos só ajeitar aqui. Pronto. Tá ficando mais bonitinha a planilha agora, né? Agora, gente, sobrou para nós completarmos aqui os casos de consumo, né? Ou seja, o destinatário, né? Dá uma olhada na coluna que ela diz aqui. Finalidade no destino, revenda
ou consumo? Se for revenda, tá aqui, ó, não tem default. Ok? Se for revenda, não tem default. Porém, se for para consumo, que é a segunda linha aqui, só que aqui foi com mercadoria importada, aqui, ó, neste caso eu tenho para consumo, haverá default. Então, vamos lá. A interestadual foi 12. Qual que é a alíquota no destino? 17. Lembra que o default é a alíquota do destino menos a interestadual? 17 menos 12, o default é 5. O destinatário é contribuinte? Não. Portanto, quem paga o default? O vendedor. Outro aqui, ó. Consumo, então tem default. A interna é 17,5, portanto, o default, que é a diferença entre a interna e a interestadual, será de 5,5%. 5,5%. Destinatário é contribuinte? Sim, portanto, o destinatário é que vai pagar esse default. Outro aqui, ó. Consumo tem default. Interna do destino, 19. 19 menos 12, default de 7. É contribuinte? Não é, portanto, quem é que paga o default? O vendedor. Aqui sempre vai ser VOD, V de vendedor, D de destinatário, né, que seria o comprador. Né? Eu vou descer aqui mais um pouquinho. Olha só. Interna, no destino, 18. 18 menos 12, default de 6. Destinatário é contribuinte? Não. Portanto, quem paga é o vendedor. Quem vai recolher o default é o vendedor. De novo, olha só. Interestadual de 7, interno do destino, 18. Default de 11. 18 menos 7, 11. Esse é o default. Destinatário é contribuinte? Sim. Portanto, quem paga o default? Ele mesmo, o destinatário. Interna no destino, 17. Interestadual, 7. 17 menos 7, default de 10. Destinatário é contribuinte? Sim. Portanto, ele mesmo vai pagar o default. Interestadual de 12, interna no destino 17, 17 menos 12, 5. Default de 5. Destinatário é contribuinte? Não. O destinatário não é contribuinte. Portanto, quem vai recolher o default? O vendedor. Interestadual de 12, interno no destino 17, 17 menos 12, 5. Destinatário é contribuinte? Sim. Portanto, quem paga o default? O próprio destinatário. Interestadual de 7. Interna no destino 18. 18 menos 7, 11. Destinatário é contribuinte? Sim. Portanto, ele que fica com a conta. Ele que vai ter a responsabilidade, né, pelo recolhimento. Né? Aqui, interestadual de 12, interna no destino 18, 18 menos 12, default de 6. Destinatário é contribuinte? Sim, portanto é ele que paga. Finalmente, interestadual de 12, interna de 18, 18 menos 12, 6. Destinatário é contribuinte? Não. Portanto, é o vendedor que paga. Muito bem. Vamos ver se ficou tudo preenchidinho aqui. Ficou. Vamos ver. Ficou tudo preenchidinho. Maravilha.